Da minha vida. Olha aqui, nossa parceira de sempre, Mulheres Correm com os Lobos. E hoje a gente ainda tá lá no conto Mulher Esqueleto. Ó, e quem tá aí no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar teu comentário sobre... Tá lendo esse livro? Tem dificuldade? O que é a tua interpretação sobre o que a gente tá falando aqui? Quem tá assistindo também no Instagram, depois a gravação... Também se sinta à vontade para deixar o comentário aqui nessa live. E esses contos, eles estão sendo feitos aqui às 13 horas, na terça-feira, no Instagram. Mas eles são colocados também lá no YouTube, facilitando para quem gosta de assistir mais rápido, na velocidade 2. Então, uma live de 1 hora dá para assistir lá em 30 minutos, né? Então, é a gente ter... São recursos... pra gente ter essa coragem de fazer mudanças, né? E hoje, a Tati e a Sheila vão estar aqui comigo e a gente vai falar sobre um trecho do livro que foi muito interessante, sabe por quê, galera? Pra mim, depois eu também vou comentar com as gurias aqui, elas chegaram por aí. Mas assim, eu acho que eu tava meio dormindo, né, lendo esse trecho aqui. Porque ele é um trecho que fala sobre o sono, tá? O nome dele, vou pegar bem direitinho aqui, ó. O sono da confiança. Realmente, eu sentia que eu tinha um sono ali. Eu voltava, eu tinha que ler de novo. Bom, até que eu tive que pegar um audiobook e ler ao mesmo tempo. Então, eu gosto de procurar lá no YouTube os áudios, colocar na velocidade 1,5, 2 e acompanhar a leitura. Isso faz com que eu não desvie do foco. Então, isso me ajudou. Mas eu senti muito sono nesse trecho aqui, literalmente. Eu vou convidar as gurias para falar o que elas perceberam, porque assim, para eu conseguir interpretar sobre feminino aqui, sobre essa mulher selvagem, tá? Então, vou falar tudo. Oiê. Oi. Oiê. Oiê. O microfone tá aberto? Tá. Tá? Eu não tô achando lugar de fechar, gente. Sumiu. Ai, cacilda. Sumiu mesmo. Sumiu. O seu também sumiu? Eu tô falando ainda, está ouvindo? Ó, gente, não vou conseguir fechar o microfone porque ele tá em Nárnia. Eu não tô achando aqui. Ué, deu um. Só que tá com eco. Achei! Mudou de lugar? Ah, agora acho que parou o eco. Eu fechei o microfone. É o eco parou. A Sheila, eu e a Sheila, que às vezes a gente tem os nossos ecos, esse conflito de ecos, eu não sei o que tem. Ai. Mas essas coisas meio loucas do Instagram, e a gente sempre fala, porque várias lives dá alguma questão, ou alguém não consegue entrar, ou às vezes entra e daí dá um problema, sai e volta, ou é o eco, e a gente vai lá no foco da solução. Se não desse pra gente fazer, a gente fazia de outras formas, né? E deixar desligado pra gente fazer do da tarde também, eu acho. Não achei onde está, não, gente. Ô, Tati, põe a mão que dá certo. Que aí você vai ver o desenho. Ah, tá, já achei. Mas acho que o meu tá dando um delay no som, na voz. Deixa eu ver. Eu acho. Acho que vou desligar o seu também, então. Deixa eu ver. Hoje, então, a Tati também entrou no bloco do eco. As 3 agora, então. Então, a gente não sabe o que é isso. Não, eu procurei muita explicação na internet sobre... Não tem ninguém falando sobre o que pode ser, o que acontece.
Mas eu acredito que é o conflito do aplicativo de ser diferente. Nós, cada uma tem um tipo de atualização, porque o Instagram vai largando várias atualizações diferentes. Então, cada uma de nós tem algum recurso diferente. E aí, na hora que a gente abre a live, alguma coisa bate. São coisas da vida do Instagram, da tecnologia. E aí, Guriz, eu estava falando antes sobre esse trecho que eu não sei porquê, talvez, não sei ainda conscientemente porquê, né? Mas eu imagino que ele tem alguma mensagem muito forte, assim, para mim, algo que eu tô passando, sei lá, não sei, mas eu tive muito sono mesmo nesse trecho, muita vontade de não ler, muita vontade de eu voltar, começar de novo. Eu não entendi esse trecho, e eu estava dizendo que eu tive que pegar um audiobook lá para poder acompanhar e ler até o final, porque eu estava assim, fazendo todas as coisas. Bom, enquanto eu estava lendo, eu fiz várias coisas na casa que não era para ter feito. Eu botei um negócio para tirar uma mancha branca, daí voltei, li um pedaço do livro, fui lá, lavei um pedaço da louça, voltei, li um pedaço do livro, fui lá, fiz chimarrão. Então, olha, de tudo para não ler, assim, a sensação era ir e voltar, ir e voltar. Daí, eu não consegui nem. Geralmente nas lives eu marco 3 pontos principais, que é o tempo que a gente tem aqui, e a gente vai conduzindo nesses. Às vezes a gente fica nos 3 pontos, às vezes a gente vai para outros. Esse eu não consegui nem marcar 3 pontos. Eu não consegui. Só eu marquei palavras-chave, assim, que foi a questão da inocência, que me chamou a atenção, o que representa essa inocência e o quanto a gente às vezes precisa dela. Foi o que mais me bateu assim em pensar o que é essa inocência, o que a gente precisa dessa inocência, né? Então, foi a primeira coisa, acho que pra gente começar, assim, se vocês tiverem alguma parte do início, se vocês quiserem comentar e tudo. Mas o que me bateu foi a inocência, e no primeiro parágrafo ela fala, a inocência é diferente da ingenuidade, né? E aí ontem eu estava falando sobre, nos stories, e hoje eu vou continuar falando nos stories, sobre a mulher ser uma empreendedora, que ainda fica no modo infantil, no modo criança, com algumas características de que eu fico birrenta em algumas coisas, né? Eu não faço o que precisa ser feito, eu deixo para depois, eu tenho medo de fracassar, então eu já não faço as coisas mesmo, então eu já não crio a empresa mesmo, né? E eu pensei muito, me veio isso em relação a essa inocência, assim, do quanto é importante a gente procurar entender essa inocência para poder olhar realmente, tirar o racional, né, da frente e pensar como assim uma empreendedora birrenta, como uma criança, né? Mas se eu trouxer a inocência dessa criança quando tomou essas decisões, como é que eu posso ir por outro caminho e de fato fazer o que eu quero fazer, né? E aí, o que vocês acharam sobre isso da inocência, se é a diferença da ingenuidade, o que pegou aí mais para vocês nesses primeiros parágrafos ali, o que vocês querem comentar? Mas tem que ser assim, né? Foi realmente um capítulo que deu sono, mas foi um sono como ela descreve aqui. Foi um sono para poder absorver as informações que ela traz e como se fosse um tempo. Sabe assim, quando como você fez uma baita limpeza no seu armário, organizou aquilo tudo, você com certeza levantou muita poeira do armário, muita coisa que você separou que você não quis, e isso precisa ser assentado para você ter uma certa aceitação da mudança que você provocou. Quando ela traz a inocência, e ela diz que a inocência é saber tudo, e ainda assim ser atraído pelo bem, você precisa desse sono, vou falar por mim, que foi o que eu senti, eu preciso desse sono para assentar todas essas mudanças, todas essas transformações. E aí eu venho também passando por um momento de ter que olhar para essa mulher esqueleto, né? De ter que olhar para esse buraco, para essa véia de dentada, cheia de dente. Essa véia cheia de dente, assustadora. E olhar para ela não é uma coisa assim, como você olhar para um desenho da Disney da Cinderela, né? De uma Ariel que tem um monte de poderes, se transforma, vai e volta à forma que desejar. Não é bem assim. E quando
quando eu volto para o conto, que é o momento em que ele dorme, ele mesmo tendo uma coisa feia diante dele, ele sente segurança, porque, bom, ele vai sair desse mundo enquanto ele dorme. Então ele sente segurança, fechar os olhos diante de algo desconhecido, mas que ele sente uma atração por aquilo, porque sabe que ali tem algo bom. E ele quer fazer parte desse algo bom. Ou talvez ele já sinta que ele pertença a esse algo bom, que transforma ela também. E aí a gente precisa ficar pensando assim, até onde vem essa questão da inocência e da ignorância? A gente costuma ouvir muito assim, mas eu costumo muito ouvir quando pequena assim, a ignorância é uma benção, né? Não, não chega a ser uma benção, porque você acaba sendo levado pela, pela sabedoria do outro, pela crença do outro, e aí você não sabe o que é bom na verdade para você. E aí quando você tem a inocência, quando você sabe de tudo, você só é levado se você quiser, se você confiar, né? Ah, eu sei que fulano é desse jeito, mas eu vou. Ah, eu não sei se esse negócio que estão me convidando para participar vai ser bom para mim, mas parece que eu, pelo menos um bom aprendizado eu vou tirar disso tudo. Então, a inocência para mim mora nesse lugar e o sono da confiança vem nesse sentido de que eu preciso dormir, eu preciso tirar um cochilo para assentar em mim todas essas informações que me transformam no final do processo. Eu tô gostando disso, a gente levantando a mão, tá legal. Vocês estão me ouvindo? Então, eu até anotei isso aqui, porque quando você estava falando, me deu esse gancho. Eu senti, não foi um sono de querer dormir, mas uma dificuldade em compreender o capítulo. Então, eu lia, daqui a pouco minha mente estava lá em outra coisa. Aí eu voltava e eu falava, ai meu Deus, eu tenho que ler tudo de novo. É tanto que eu li mais de uma vez. E aí eu fui grifando, eu fiz exatamente o que a Tuti falou. Eu fui catando palavras-chave que foi me chamando a atenção, porque eu encontrei dificuldade para sentir o capítulo, né? E aí, quando a Tati estava falando agora sobre a inocência, me deu o insight seguinte: a inocência nos dá a oportunidade da gente fazer a escolha. Eu até anotei. Porque é aquilo que ela falou, antigamente, né, falava que a ignorância é uma bênção, eu também cresci ouvindo isso. Só que isso que você disse é verdade. A ignorância, eu vou pela crença do outro. Mas quando eu estou inocente, que eu sei de tudo, eu tenho a oportunidade de escolher se eu quero ou se eu não quero fazer esse processo. Se eu quero passar por isso ou não. E quando a gente fala do sono, o sono é uma oportunidade também da gente parar, né? Absorver, parar e se restabelecer. Porque eu fazia uma época da minha vida a faculdade de manhã, faculdade de planejamento estratégico, e aí eu acordava cedo, ia para a faculdade, eu chegava, ficava estudando, e chegou uma hora que eu não estava absorvendo mais nada. E aí eu comentei isso, né? Eu falei, puta, eu cheguei lá na faculdade e falei pra galera, puxa, eu estou estudando, mas parece que eu não estou absorvendo. Você está descansando pelo menos meia hora? Você sai da faculdade, você já chega em casa, já entra no ritmo de estudo de novo, você não dá uma parada, dorme um pouquinho, dá uma relaxada e depois você volta. Gata, isso é renovador. Exatamente o que ela fala aqui. Você, quando dorme, gera uma renovação. Porque aí parece que a mente dá uma descansada. E quando você volta, parece que está claro. Parece que você começa a entender o processo. Então, o sono da confiança é você acreditar e entender que existem alguns momentos que se faz necessário parar. Parar para recarregar as energias. Parar, como a Tati falou, né? O pescador foi muito corajoso, porque ele dorme, ele vai para outros mundos, mas ainda assim ele estava diante da caveira, mas ele foi. Então, o sono da confiança é, ainda que eu esteja com uma situação não confortável, eu vou dormir, porque eu vou me transformar, eu vou me regenerar, e vou voltar para cá com uma outra visão daquilo que eu já conhecia. De repente eu vou ver alguma coisa que no não dormir, eu talvez não teria visto, porque eu estaria muito no automático. Vou fechar para vocês falarem. Espera aí que eu vou procurar o microfone de novo. E ela fala aqui, do que vocês estão falando na página 177 no final, é esse o jeito
de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com confiança de espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar que uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra significa inocente de dano ou de lesão. Então, às vezes, eu senti também muito isso, daí depois na 178, na página, ela fala: ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema. Eu acho que a gente aprendeu a ser inocente também como uma forma de proteção, né? Porque, ou uma forma de vitimismo também podia ser, porque no caso aqui, esse capítulo, ele, querendo ou não, nos leva para relacionamento amoroso, né? E a gente pensar se passou por um relacionamento, tanto relacionamento amizade, um relacionamento tóxico em si, quando a pessoa entra no relacionamento e não consegue sair, como ela vai, ou às vezes passou por uma coisa ruim e depois não consegue entrar no próximo, que ela fala mais pra frente, que a pessoa tem medo de ser ludibriada ou de entrar num beco sem saída. E o que acontece? Parece uma questão assim, eu coloquei não sei falar, a capa da inocência, porque eu passei por aquilo porque eu era inocente. Eu posso falar que naquela época que eu tinha um relacionamento tóxico, eu ia dizer abusivo, que eu era inocente, por isso eu deixei estar ali naquele ponto, né? Mas eu via muita coisa. Eu acho que tinha essa ignorância também do tipo, não, eu tenho, e aí entra o que a Tati comentou sobre a visão do outro, né? Porque a visão do outro era permanecer naquele relacionamento, por quê? Porque era o meu primeiro namorado, porque eu tinha que casar, porque eu tinha que, se eu já tinha morado junto, então a gente tinha que percorrer um caminho, porque ele era da mesma cidade que eu, porque não sei o quê. Então, a minha inocência tinha esse olhar do outro, né? Do que eu tinha que seguir. Eu continuar naquele relacionamento abusivo ali, mesmo sendo ludibriada e etc e tudo mais, para permanecer na opinião, né? Para permanecer naquele intuito ideal ali. E aí, agora, enquanto vocês vêm falando, me veio muito isso, daí depois de um tempo, eu acho que eu usei a inocência muito como uma forma de fugir de outros relacionamentos, né? De, tipo, não vou entrar em relacionamentos porque, eu sou muito inocente, não vou saber lidar com isso. Ou então, eu tenho que encontrar o homem ideal. Então, tem vários olhares, assim, que dá para ver sobre isso, sobre isso de inocência. Acho que cada uma tem uma interpretação. Como esse trecho ele é muito profundo mesmo, que é o que cada uma falou aqui, ele dá margem para várias interpretações. E principalmente, que é uma das coisas mais ricas do livro, cada uma tem uma história e reflete na sua história. Então, vai refletir muito mais. A Sheila falou lá do planejamento estratégico, quando ela estava fazendo faculdade. Então, pegou numa coisa da história dela. E eu já me veio na cabeça quando eu tive um relacionamento abusivo. E até a empresa que eu trabalhei também tinha essa questão de, eu sou a inocente, faço tudo, né, pela pessoa e tal. E daí depois, o que mais que ela vem falando? Ela vai falando... Meu outro ponto aqui que eu tinha marcado pra gente falar... Olha, esse trecho me deixou meio perdida nas ideias. Depois, ela vai continua falando de se permitir, a gente se permitir esse sono dele, no caso, ele se permite dormir já confiando naquilo. Mas é tão difícil isso, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, vai passando por níveis, que eu penso assim, essa fase foi concluída, agora eu vou para a próxima fase. Mas aquela outra ainda vai voltar um pouco o resquício, né? Mas eu dormir, reparar o sono, deixar essa inocência vir para tomar essas decisões, eu saber que problema eu quero corrigir, ser capaz de nitidez disso, né? Então, gurias, nesses próximos trechos aqui, o que marcou para vocês mais? O que a gente pode falar? O que veio na cabeça de vocês sobre essas páginas aqui, 168, 79? Porque para mim tá assim, aberto. Eu vou voltar só um pouquinho lá na inocência do descanso, porque ela fala assim, que aí eu levei para um momento que a gente vive, né? Cada leitura muito particular. E aí
ela diz assim, na 177, lá no finalzinho do penúltimo parágrafo, ela coloca assim: diz-se que tudo que procuramos também está à nossa procura. Aí eu vou pular um pouquinho. Descansemos, vejamos o que acontece em seguida. Isso para mim reflete muito o que seria a fé. É você acreditar realmente, você já conhece todo o procedimento, conhece, vamos dizer assim, todo o conteúdo do que você precisa produzir e continue produzindo. Então você também precisa de um momento de descanso, de observação, para ver o que vai acontecer em seguida. É uma forma de ver a fé. E esse é o jeito de se aproximar da natureza da morte, com a confiança do espírito. Então você precisa estar muito confiante para enxergar esses momentos. E como que chega nesses momentos? Como se chega nessa confiança? Aí lá na 178 começou um desemaranhado, porque ela veio falando sobre a inocência. Aí eu coloquei no primeiro parágrafo a seguinte observação. Quando ela fala, ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Então você não é uma inocente que vive, né, no mundo da lua. Você não está solta por aí, não. É um momento, a sua inocência, a nossa inocência, ela é desenvolvida com muito autoobservação, partindo para um autoconhecimento, e é o que ela fala, que isso cura. A inocência, né? A inocência é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou ao próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. E aí ela traz o exemplo da benzedeira, da curandeira. Quando eu lembro da benzedeira que me benzia na rua da minha avó, é aquela inocência da senhorinha inocente, que não vê a maldade do mundo. Não, ela conhece a maldade do mundo. E por ela conhecer, né, por ela ter esse olhar, ela consegue também curar. E da mesma forma que ela leva a cura para o outro, ela não deixa que aquela ferida contamine ela. Então, essa inocência, ela é importante da gente estar sempre cultivando através dessa autoobservação, autoconhecimento que nos leva à nossa cura, que também contamina, e contamina, assim, de forma positiva, a cura do outro. Isso foi um ponto que me trouxe, e a questão da prudência, que é você, sabendo que o perigo existe, você tendo consciência do todo, você reconhece o perigo e sabe lidar com ele. Então, a gente não cai nessa ignorância, ignorância, a gente não cai no vitimismo, porque se eu conheço o todo, se eu conheço o perigo que está perto de mim, eu consigo lidar com ele. E aí eu coloquei assim, quando a gente já está ferido e a gente não dorme, a gente não se permite se curar. Porque eu não permito me conhecer não permito conhecer aquilo que me feriu, aquilo que atrapalha o meu negócio a evoluir, né? Eu não consigo avançar no digital, eu não consigo lançar o meu curso. Por quê? Então, sou eu que não quero ver, porque eu não conheço isso, ou eu não conheço ainda toda essa parte. Ainda não observei tudo isso. E aí vai desenrolando na 179, que é a capacidade desse espírito, quando ela fala das mulheres podem testemunhar, ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites de sua própria percepção. Que é essa criatura entendendo como se fosse, não um herói, né? Mas um guerreiro, na verdade, porque eu entendi assim, que esse espírito jovem, esse self do espírito que me permite dormir com essa coragem, seria uma forma de um guerreiro meu, de vai com coragem, porque o guerreiro é assim, né, gente? Ele tem o medo de morrer, todo mundo tem, ninguém quer. Então ele vai batalhar e vai, entendeu? Tem que ir, ele vai. Mas não é essa coisa de que vai com medo, mas vai. Não, vai com medo, mas vai com cuidado, vai com atenção, vai com estratégia. E desenvolver isso pede um exercício profundo. Então, essa capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder da cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer. A sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. Ela é uma confiança na possibilidade da cura de qualquer ferimento que ele sofra. Uma confiança na vida nova que se segue a uma antiga.
Uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas as coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados, os alegres, os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia de vida. Então, assim, o que me acontece de bom, eu vou absorver, vou ter lá uma carga belezinha. É igual o Monstros S.A., onde a gargalhada é a maior fonte de energia. Quando eles acreditavam que o grito do medo é que tinha que buscar cada vez mais o medo para poder energizar. Não, mas através do medo eu também tenho energia, porque eu vou desenvolver até mesmo uma carcaça para me proteger e me projetar. Vou parar por aqui, vai, Sheila. Oi, agora deixa eu ver se abriu. Abriu. Então, nesse trecho todo, o que me recorda muito é o arcano do louco no tarô. Porque o arcano do louco, ele está no penhasco, né, tá no precipício, ele está olhando para o céu e ainda assim ele tem a plena confiança de que o próximo passo, seja ele qual for, será amparado pela fé, pela vontade que move, né? O louco do arcano faz exatamente esse movimento. Ainda que eu tenha medo, eu vou dormir na frente dessa mulher que é vida, morte, morte, vida, e eu me renovo, o próximo passo vai trazer para mim a ignorância quando eu não sei dos meus limites, eu entro no vitimismo, porque eu estou vivendo a visão do outro, mas quando eu estou na inocência, eu começo a me conhecer, e aí eu olho a vida nesse trecho que a Tati acabou de falar, que foi perfeita a colocação, eu olho a vida. O bom que me acontece ressalta em mim algumas coisas, e o mal que me acontece, eu tiro um aprendizado no meu processo de evolução. Então, engraçado que quando eu li, não veio o arcano do louco, mas quando a Tati começou a falar, veio o arcano do louco. Então, essa inocência da confiança é aquela fé inabalável, é aquele fazer, mas não fazer de qualquer jeito, né? Porque o louco, ele não se joga de qualquer jeito. Ele tem a fé, mas ele tem também aquele conhecimento dos limites dele. E por ele estar conectado com a fé, ele dá o próximo passo, ainda que não saiba muito bem o que está embaixo do penhasco. Então, acho que foi muito bacana, porque agora o conto começou a cair a ficha para mim. Porque até então, eu estava ainda patinando no conto. Eu estava meio dorme, acorda, inocente, não inocente, ignorante. E agora eu acho que deu uma clareada. E isso a gente traz para tudo. Para a vida, para os negócios, para as relações. A gente precisa um pouco dessa confiança, dessa dose de experimentação. Porque a gente aprende em física quântica que tudo é uma experiência, né? E que energia é informação. Então, se eu tenho uma experiência negativa, eu aprendo como não entrar nesse fluxo de atração. Se eu tenho uma experiência positiva, eu aprendo e melhoro isso para que eu tenha um fluxo mais abundante de soluções e tudo mais que eu quiser. Agora eu vou fechar para tu te falar, para a gente... Espera aí que eu vou achar o microfone. Não, e é assim, pegando o gancho aí do que a Sheila falou também, já aproveitando para lembrar do Círculo da Coragem Feminina, 2 pontos aí do que as gurias falaram, e esse trecho também tem a ver com até o título do nosso círculo, que é o Círculo da Coragem Feminina. Então, para quem está assistindo no Instagram aqui, essa gravação, pode escrever a palavra coragem nos comentários, vai receber todas as informações por mensagem no direct. E quem está no YouTube, na descrição tem um link para participar do Círculo da Coragem Feminina, que a gente vai 12 meses aí juntas fazendo análise do livro, encontro ao vivo, tem algumas gravações e bônus também lá na plataforma. O que acontece? 2 pontos. Um é que eu li o livro e eu li esse trecho, fiquei assim, não consegui tirar muita coisa, realmente. Enquanto as gurias estão falando, já tem vários post-its, já fui pegando aqui, porque é outra forma de... Cada uma de nós tem uma percepção, uma é com a leitura, outra é com ouvir, aprende de alguma forma, né? E às vezes a gente não consegue com a leitura, aquele trecho precisa ser ouvindo. Então, isso que ajuda muito o nosso encontro do círculo, porque cada uma está falando da sua história, a outra passou por aquilo também, aí vem uma percepção, nossa, eu passei por isso, o que eu posso fazer?
traz essa inocência e essa consciência também. Então, o círculo é uma das coisas. E outra, essa coragem da gente olhar para essa mulher esqueleto. Por isso que é coragem. Coragem feminina. Porque uma coisa que a Tati falou sobre essa inocência, não ser algo inocente no sentido de, eu sou muito inocente, né? Eu sou muito inocente, não estou enxergando as coisas. Na verdade, é uma inocência, estou vendo as coisas, estou vendo. Senão, eu vou seguir o que os outros, o que a sociedade, a cultura determinou que eu tenho que fazer. Se você é empreendedora, eu tenho que ser daquele jeito. Se eu ser... A mulher tem que ser daquele jeito, a mãe tem que ser daquele jeito, conforme os outros estabeleceram, né? Por isso a gente colocou na chamada do Círculo da Coragem Feminina, que é para quem quer quebrar os padrões, quem quer realmente mudar, fazer algo diferente, só que tá faltando aquele impulso da coragem, né? E juntas a gente tem essa força. E aí vocês estavam falando sobre essa parte da confiança. E aí me veio também, anotei aqui, que a Sheila falou, a vontade que move, né? Porque como ela fala muito de relacionamento, mas eu tenho um olhar para empreendedora, né? Então eu estava conversando com uma aluna ontem, ela tem 1 mês de empresa, e ontem ela estava no atendimento individual que eu faço, eu peço autorização para a pessoa e acompanho o Instagram da pessoa mais de perto. Então, com o limite de atendimentos que eu tenho, eu vou lá e acompanho. Eu percebi que ela queria ter uma meta de vendas para o Dia das Mães, só que ela diminuiu o fluxo drasticamente de postagens, sendo que ela já tinha o cronograma e a ideia do que ela ia postar durante 4 dias. Eu percebi que alguma coisa estava acontecendo ali, né? Porque ela tinha uma meta. E a Sheila falou, a vontade que move. Ela tinha uma vontade de atingir uma meta de vendas para o Dia das Mães. Mas por que mesmo assim ela não, mesmo tendo já o conteúdo pronto, por que ela não postou 4 dias, né? E aí eu conversando com ela, me veio, e aí a Tati leu essa parte e me veio na cabeça quando ela fala assim, sua confiança não depende de que sua parceira não o magoe. E aí, relacionando a venda, né? Sua confiança não depende se tu vai vender ou não. A confiança tem que ser da vontade que me move. Só que no caso dessa aluna que eu estava conversando ontem, a vontade de vender, atingir essa meta para o Dia das Mães, não estava fazendo com que ela colocasse para o mundo. Então, o buraco é mais embaixo. Não é a venda em si, a meta de 10 vendas que vai fazer com que ela tenha confiança que a empresa vai dar certo. A gente tem essa ilusão, às vezes, não, quando eu começar a vender, eu vou ter confiança, eu sei que vai dar certo, né? Que foi o que ela tinha me dito no início da mentoria. Ela disse, não, quando eu fizer a primeira venda, daí eu sei que vai dar certo. Ela já tinha feito vendas, ela só não tinha atingido a meta ainda do Dia das Mães. E por que mesmo assim ela ainda não estava com confiança, né? Então, essa confiança não é no externo, né? Não é no resultado que o Instagram vai me dar, não é nas curtidas que eu vou ter, não é nas vendas que eu vou fazer. É em mim primeiro, né? Eu vou ter que, vai ter que depender da confiança que eu tô sentindo dentro de mim, essa confiança que ela fala na possibilidade da cura de qualquer ferimento que eu sofro. Então, se uma pessoa disser que não para mim quando eu vender, eu vou ter que estar confiante em mim que aquilo tá tudo bem, é com ela. É ela que não quer naquele momento, não quer dizer que isso é uma questão. Porque se a gente não tá fortalecida nessa confiança, tudo vai afetar. Tudo for ruim, né? Não curtir o meu post que eu fiquei 3 horas fazendo, vai doer. Porque eu tô esperando aquele externo, né? Eu anotei aqui que a Tati falou, eu anotei. Vender, encarar a mulher esqueleto também, porque é mais profundo que isso, não é simplesmente o resultado de eu ter venda ou não, né? Eu olhar para a mulher esqueleto vai estar todo o tempo com a gente, né? A gente vai ter que olhar para ela em várias situações, cada dia numa situação. No caso dessa da venda, ou de curtida de post, stories, que seja divulgação da empresa, ou conversar com uma pessoa, vou encarar a mulher esqueleto toda hora, né? E aí ela vai dizendo, depois ela fala que a Tati já leu essas partes aqui de baixo, à medida que o homem vai ficando mais livre e mais próximo da mulher, sua parceira passa a ter mais medo
tem que se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que devolve a inocência e a aprender a confiar na natureza da vida, morte e vida. Então, essa natureza, vida, morte e vida, como essa confiança, né? Que eu vou ter que deixar morrer essa mulher que tem expectativa no externo para conseguir olhar para isso que tem dentro de mim, né? Eu sei que não é um processo fácil, mas é um mergulho. Como ela já vê, ela já foi puxada aqui, a mulher esqueleto sai lá da profundeza do oceano, né? E a gente já foi por outros pontos que falam do mergulho lá, a mulher foca, quando ela se recupera, mesmo que ela consegue ter energia, ela mergulha, ela precisa mergulhar e se restaurar, né? Então, esse último, nem vi aqui, nos últimos parágrafos ali, ela fala que a única confiança necessária é de saber que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. E quando eu dou o ponto final para aquela mulher que tem expectativa na venda, vai surgir um novo começo. Só que é um novo começo novo, né? É algo que eu não conheço ainda. Eu vou ter expectativa, eu vou ter incerteza, mas eu acho que o mais legal é passar por essa montanha-russa mesmo de sensações, né? De tipo, não tô bem hoje, não tô bem. É a ciclicidade do feminino, né? Como que foi para vocês esse último parágrafo ali? Que eu li ali que para que o amor viceje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será da natureza transformadora. Ele deve se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve uma sábia inocência, que cria e recria como seria de esperar as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Para mim, esse último parágrafo, ele casa com o penúltimo parágrafo da 179, na frase final. Porque ela fala aqui na 180, que eles têm, na verdade, que o parceiro precisa confiar que o que vier a ser será, que o que vier a ser será de natureza transformadora. Então, eu preciso de quê? De confiança. Confiança nessa vida, morte e vida, nesse ciclo transformador, que não é um fim em si, mas algo que renova, que transmuta. Aí, no finalzinho do penúltimo parágrafo da 179, ela fala assim: quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Então, eles vão amadurecer. Eles vão entender que a inocência pertence a cada um, que um não depende do outro, que cada um depende de si mesmo para que juntos a relação seja sempre fortalecida. Aí eu ainda botei assim, amadurecer e adultecer. Muito nesse sentido, que aí você sai do vitimismo, eu não fui feliz porque o outro mudou. Não, o outro sempre foi daquele jeito, você que idealizou. Eu ouvi muito isso esses dias. Fulano mudou, fulano não era assim, fulano se transformou. Não, você idealizou uma pessoa, você idealizou uma persona naquela pessoa e se deu mal. E você também não se permitiu transformar. Porque o pescador, ele se permite essa transformação, né? Ele se assusta com a caveira correndo atrás dele, entrando, invadindo a toca dele. Depois ele olha, ele vai, né, tirando os nozinhos da rede. Ele percebe que tudo nela está em comunhão, os ossos grandes com os pequenos. E quanta dor ela não deve ter sentido, tem ali uma certa compaixão, um entendimento do outro lado. E quando ele permite que esse contato aconteça, que ele entra no mundo dela, entra e se permite entrar nesse estado de sono com ela ali, ele amadureceu. Dentro dele, ele amadureceu os sentimentos, amadureceu a percepção, teve um ciclo de vida, morte e vida dentro dele, em que ele perde aquela concepção de coisa assustadora para algo transformador, e aí ele dorme e acerta. Então, para mim, essa última parte me traz muito a noção de confiança em si mesmo e entender que eu não sou uma pessoa rígida. Eu sou um ser que possui um ciclo de vida, morte e vida dentro de mim constante. Meus ciclos são constantes. Seja uma mulher, seja um homem, os ciclos são constantes. Eu vou ter medo, eu vou ter coragem de ter medo, eu vou ter coragem de transformar, eu vou ter medo de me transformar, mas eu preciso entender que isso é o processo da vida, senão eu fico estagnada.
Se eu não aceitar essa mudança, que é o que ela fala lá na 178, quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez há menos vida a controlar. Quer dizer, eu com todo controle de vida, eu não experimento, eu não me permito, mas se eu estou mergulhada na aceitação desse processo de vida, morte e vida, eu sempre vou estar me permitindo navegar, o que ela fala, né? Nas espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. Peraí, deixa eu ver se eu abri. E aí, eu vou pegar esse gancho da Tati. E aí, o adultecer é sair dos pensamentos mágicos, né? Achando que tudo é para ontem, que as coisas acontecem na velocidade da luz. E entender que esse processo de transformação, eu até anotei aqui no insights quando você estava falando, que eu lembrei de física quântica. O universo está em constante evolução, em constante movimento. Quando a gente se recusa a movimentar, a viver a morte-vida, vida-morte, desse processo interno, que é lidar com as sombras que tenho para renascer uma pessoa diferente, eu estou mandando a seguinte mensagem para o universo: não quero mais prosperar, não quero mais evoluir, não quero. E aí a gente fica parado, a gente estagna. Então, esse movimento de acessar o dentro de mim, a minha sombra, ter contato com ela para que eu possa me renovar, é um processo da evolução, lembrando que na nossa vida cotidiana nem poste fica no mesmo lugar a vida inteira, né? Passa numa avenida, o poste está lá, daqui a pouco passa, ele já mudou de lugar de novo, a prefeitura muda. Então, se a gente muda um poste no nosso dia a dia, por que não mudar os nossos gostos? Ontem eu gostava de uma coisa, hoje talvez eu já não goste tanto. A Tuti hoje arrumou o guarda-roupa, de repente ela viu roupas que ela amava, mas que hoje já não faz mais sentido, já tem outra roupagem. Então, eu acho que faz parte desse desapegar, mas para fazer esse desapego, a gente precisa se conhecer em essência, né? A gente precisa encarar aquilo que a gente não quer ver, que são as sombras. Durante os processos que a gente passa de autoconhecimento, existem muitos desconfortos. Lembrando que o desconforto faz com que você cresça. Ninguém cresce na luz. A gente precisa da sombra para poder impulsionar, né? Vou deixar a Tuti falar, porque eu não sei como é que tá o tempo. Peraí. Esse negócio do guarda-roupa aí me lembrou. E realmente, quando eu fui arrumar, que foi que eu mostrei ali nos stories, a questão das habilidades de uma empresária, né? Porque eu acredito que não existe uma separação entre a mulher que está aqui em casa fazendo as coisas, entre aqui a amiga, entre a mulher e entre a empresária. Tudo é a mesma pessoa. Não existe isso, não traga coisas do negócio para casa, não leve coisas da casa para o negócio. Não existe isso, porque é impossível fazer essa separação, né? Mas eu acredito no treino da habilidade da empresária com as coisas da nossa casa. Então, por exemplo, essa questão do guarda-roupa, quando eu comecei a olhar, mergulhar mesmo, olhar para essa mulher esqueleto, mergulhar no feminino, eu percebi que eu tinha o guarda-roupa, mais uma parte do guarda-roupa do meu marido e outra eu queria comprar mais roupa. Infinitamente eu queria estar comprando mais coisas. Aí eu achava que eu precisava ter 4 blusas diferentes, 4 calças, 5, não sei o quê. E ontem eu fui olhar, achei que tá sobrando espaço, não tem até uma parte que não tem nada, porque realmente eu mudei esse processo que a Sheila estava falando e esse começo que ela fala na 170, na 180, que ela fala: a única confiança necessária é saber que quando ocorre um final, vai surgir um novo começo. Tipo, morreu aquela Tuti que queria ter um monte de roupa. Agora nasceu uma nova pessoa. E aí eu vou treinar minhas habilidades como empresária ali. Quando eu decido que as calças, porque aqui tem essa transição de verão, quando vem o verão para o inverno, a gente muda o lugar das roupas, né, no guarda-roupa. Então, para ficar prático, para mim chegar na live aqui agora. Se tivesse aquela anarquia que estava uma confusão, eu ia demorar. Eu ia ter que escolher, eu ia ter que procurar uma roupa, ou ia acabar usando sempre as mesmas que estavam ali por cima, né? Então, a minha habilidade foi pensar assim: eu vou colocar aqui, organizar as calças que eu vou usar, as blusas que eu vou usar nas lives, nas mentorias, ficaram já no lugar. Isso é uma habilidade já da empresária para facilitar o tempo, para
Só que eu precisei deixar esse novo começo surgir. Mas eu procrastinei um tempo arrumar o guarda-roupa, porque era um tempo que eu tinha que parar para fazer aquilo ali. Obviamente, eu precisava mergulhar, olhar para aquela mulher esqueleto ali, de realmente entender que eu não tenho mais tantas roupas, que eu tenho 2 calças, 3, 4 blusas e que tá tudo bem. E que eu não preciso estar aqui na internet cada vez com uma blusa diferente, porque ontem eu usei a mesma. Então, esse se permitir, eu acho que nesse final aqui que eu fui anotando do que vocês foram falando, essa confiança realmente de que eu quero ter esse guarda-roupa desse jeito, com as coisas desse jeito. Eu não estou mais seguindo os padrões do que eu aprendi com a minha família, porque a minha família, eles são mais bagunceiros, realmente eles admitem que são bagunceiros, eles gostam de ter aquela confusão, querem ter um monte de roupa. Eu aprendi isso com a minha mãe, de ter várias blusas, calças e etc. Mas quando eu olhei para essa inocência de fato e pensar, não, o que eu quero de mim agora, né? Eu quero um conceito que tenha menos, que eu quero ter aquela quantidade de roupas suficiente, tá bom, né? Então eu permiti esse novo começo. Claro que é um processo de mergulho. Olhar para essa mulher esqueleto é dolorido, mas é mergulhar, né? Sair desse processo de vítima que vocês estavam falando, sair desse vitimismo de, ai meu Deus do céu, mas eu não consigo, e dar uma permissão para esse novo começo, né? Deixa eu ver que horas. Até que hora hoje está mais travado porque realmente foi pesado, foi mais um trecho pesado para a gente ler, né? Geralmente quando a gente vê é 2 horas. Já passou 1 hora de live. Mais uma coisa que eu queria trazer, que eu anotei aqui, ó. E depois a Sheila falou do guarda-roupa, mas antes a Tati tinha falado e anotei aqui. Eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, eu comecei a olhar teus posts lá, uma pessoa que eu jamais imaginava. Então, primeiro ponto que eu queria dizer, já para quem está assistindo, geralmente são as mulheres, e a Tati e a Sheila também, essa questão da gente estar muito preocupada com o resultado do nosso Instagram, tá? Então, a gente está tanto no digital, de eu esperar a curtida, de eu esperar o retorno no stories, de eu esperar o compartilhamento, de eu esperar o não sei o quê, e eu não ver resultado ali, eu achar que não tem resultado. Eu fui conversar com essa pessoa e eu jamais imaginava que ela pensava em feminino, que ela pensava em sagrado feminino, porque ela, por fora, ela era totalmente diferente. E daí ela veio e disse, Tuti, eu comecei a olhar tuas coisas pessoalmente, né? Conversei com ela pessoalmente. E fui olhar tuas coisas e comecei a pesquisar sobre feminino. E eu percebi que eu tô sempre cuidando dos outros. E eu não consigo sair disso. E aí, nesse primeiro reflexo que veio foi pensar de que eu tenho que estar no digital, colocando a minha empresa e eu ali e tudo mais, se eu quiser me colocar como influenciadora da minha marca, mas eu também preciso conversar com as pessoas fora, para poder entender, para poder dar espaço para entender se aquela mensagem que eu estou passando no meu Instagram está atingindo algumas pessoas. Então, se a gente não tem esse contato, fica só esperando ali o resultado do digital, e a gente fica naquela ilusão de que não está acontecendo. Só que está acontecendo muitas coisas, né? E aí ela falou isso para mim, que ela não conseguia parar de ajudar os outros. E a Tati comentou assim, do idealizar o outro, né? A gente idealiza a amizade, idealiza o marido, idealiza tudo. Mas a gente se idealiza também, né? Eu perguntei para ela, tá, mas como que tu se vê? Ela disse, eu me vejo essa que faz todas as coisas, que tá sempre lavando a louça depois das festas, que tá sempre ligando pra irmã, fica horas no telefone com a outra, não sei o quê. Ela se idealizou essa mulher. E aí eu perguntei pra ela, tá, mas a partir de que parâmetros tu é desse jeito, né? Como que era a tua mãe? Ela falou, minha mãe era que ajudava todo mundo e fazia tudo por todo mundo. E eu disse, mas tu quer ser igual a tua mãe? Então, se for um olhar sistêmico raso, assim, né, básico, olhando para a mãe, o que ela está repetindo de padrão, ela idealizou que ela seria igual àquela mãe que ajuda todo mundo e está pronto o tempo todo, lava a louça de todo mundo em todo lugar. E eu disse assim, tu tá pronta para não lavar a louça? E a gente estava junto num lugar, e eu disse assim, se tu estiver pronta amanhã, tu não vai lavar a louça, tu vai deixar eu lavar a louça e tu não vai falar nada sobre o que nós estamos falando aqui. Ela disse, eu não sei se vai ser fácil,
Ela conseguiu não lavar louça, mas ela ficou em roda de mim. Ela ficou assim. Por quê? Aquele final ali é esse novo começo da mulher que não lava louça, que fica sentada enquanto a outra tá lavando. Para ela é difícil. Ela viveu a vida inteira lavando a louça. Aquele final ali foi muito difícil. Ela ficou inquieta, ela pegou a vassoura, ela fez outras coisas, né? Ela substituiu a louça por outras coisas. Mas cabe muito nesse final aqui da gente, o quanto a gente se idealiza, né? A gente se idealiza aquela mulher que é isso, aquilo, aquela mãe, ou aquela. E para sair disso, nossa, não é fácil dar esse ponto final e deixar surgir esse novo começo. Eu sei que não é fácil, né? Mas para abrir espaço para o que a gente quer realizar, e o que a Sheila comentou ali, dessa, qual é a vontade que me move em relação a mim, né? Não em relação aos outros, não em relação às pessoas ao meu redor, mas essa vontade que me move em mim. A vontade que me move em mim é ser empresária, ser realmente mentora, ter um grupo grande de mulheres. Então eu vou precisar abrir espaço, né? Dar ponto final em algumas coisas. Mas a gente pode começar com pequenas coisinhas, né? Dar ponto final. E pequenas coisinhas para não ser tão drástico, tão doido, assim, tão difícil, né? E eu vou passar para vocês e eu vou ter que correr pegar o carregador. Quem quiser falar mais alguma coisa. Abri o microfone. Então, é muito isso. Quando eu tô nesse processo, né? Assim, eu tô percebendo que quando a gente fica mais conectada com a vontade inabalável de fazer a coisa, a gente solta um pouco essa fissura de será que estão acompanhando, será que estão curtindo, será que estão gostando? Porque a gente fica muito mais focado assim, eu estou passando a informação, o conhecimento, o auxílio e para as pessoas que realmente precisam ser conectadas com aquela informação. E parece que quando você faz esse movimento é mais leve. É mais leve. Ontem eu estava preenchendo um relatório da mentoria que eu faço com a Tuti, e quando eu estava escrevendo lá o Quem é Você, foi muito engraçado, porque a gente começa, escreve e volta, apaga, volta, né? E aí, quando eu fui escrevendo, quando eu fui soltando, assim, fui deixando a coisa fluir, a gente vai descobrindo que quando a gente está conectada com a gente percebe até movimentos que fazíamos no passado e nem nos dávamos conta, né? Muitas vezes você passa o passado sem nem perceber que enfrentou umas dificuldades e o quanto você foi forte. Você não conseguiu ver isso, você só conseguiu ver que estava na dificuldade lá, no tormenta. Então, eu acho que esse processo de a gente se conectar com a vontade inabalável, soltar um pouco essa ansiedade de querer tudo para ontem, que está no nosso mundo moderno, eu acho que a gente fica leve. Quando a gente fica leve, a gente se conecta mais com aquilo que a gente quer fazer e as coisas vão fluindo. E eu estou usando um mantra, né? Eu e os meus mantras, né? Cada hora eu uso um. Agora eu estou no mantra assim, tá tudo certo como tá tudo ótimo como está. Acontece qualquer imprevisto, calma, respira, tá tudo bem como tá e vamos seguindo. Onde está o meu foco? Onde eu quero focar? Aqui na solução. E vai direcionando. Vou fechar o microfone, Tuti, para você, peraí. E eu tinha isso no início, quando eu comecei a empreender, escrevendo esse Quem Sou Eu, quando eu fui fazer a primeira página de captação, lá que se fala, sei lá, do evento, ou página de vendas dos produtos, tem que escrever lá, a biografia, né, quem sou eu, quem é a mentora. E eu tinha uma preocupação de que aquilo tinha que ser a certa, a perfeita, a última, quando vai ser esse ponto final, né? Quando que eu vou ter essa biografia pronta e vou usar ela eternamente? Era a sensação que eu tinha, eu queria terminar aquilo e que aquilo fosse perfeito. Mas eu mudei tantas vezes, mas ainda tinha aquela sensação, né? Hoje tá tudo bem, se eu tiver que mudar alguma coisa lá, tá tudo bem pensar nesses finais e deixar surgir esses novo começo, né? Eu vou ter que mudar e é o melhor processo para chegar ao ponto de dizer, é isso que eu faço, é isso que eu vendo, é isso que eu quero, essa vontade que me move, precisa passar por todas essas outras etapas de experimentação, desse olhar para a mulher esqueleto, de pescar ela lá, de correr dela,
Eu acho que dá pra gente dividir em fases, né? O momento que ele corre dela, a gente passa por isso, um autoconhecimento lá. É, muitas. Esse dia eu estava conversando com uma aluna também, que ela começou o processo terapêutico comigo ano passado, e ela fez uma sessão, e depois já na segunda ela não quis mais, era o tempo dela, estava tudo bem. E a gente disse, não, mais pra frente vamos conversar. E ela estava correndo na Mulher Esqueleto, né? Não, a Tuti me mostrou um negócio aqui que eu não quero ver agora. Nem pensar, ela correu. Depois desses dias ela voltou me procurar e ela disse, eu quero retomar. Agora ela já estava assumindo e olhando para essa Mulher Esqueleto e vendo, e ali ela fala em alguma parte desse trecho aqui, que dá um dó daquele emaranhado que a Mulher Esqueleto tá, né? Que o pescador olha e pensa, nossa, mas ela tá toda emaranhada, preciso começar a tirar aí um pouco, dar um alívio, né? E eu acho que a gente passa por cada fase, começa a desemaranhar, o momento que eu vou dormir e vou confiar que eu posso dormir, que tem um esqueleto ali, que tá tudo bem, que eu posso dormir tranquila, é uma outra fase. Então, é sentir essas fases, né? Sentir essas fases para ter essa confiança. Então, e esse capítulo, para mim, é um dos mais. Eu acho que é o que a gente vai estar sempre com essa mulher esqueleto. Tipo, o conto da vassaliça, eu tô com ela para ela me alertar, minha intuição. O Barba Azul, eu vou em alguns momentos se encontrar o Barba Azul em algumas situações, mas a mulher esqueleto, ela tá todo dia com a gente. A mulher foca lá, a gente mergulha às vezes, dias não, dias sim, mas a mulher esqueleto é todo dia. Ela tá junto com a gente todo dia. Então, ele é um dos contos que é para ler várias vezes e em cada situação da vida voltar e olhar, né, para isso. Tati, quer falar alguma coisa para finalizar? Não, para finalizar é isso. Foi um capítulo bem puxado e é exatamente o que você falou. Ela tá com a gente todo santo dia, toda santa noite. Até dormindo ela tá com a gente. E é olhar para ela sem pavor, porque é a real figura que está diante da gente, é o que somos, né? Não é, porque ela até fala assim, né? A gente aprende a ser, aprende a temer, aprende a não amar, aprende a desconfiar, a gente cresce aprendendo a ter receio das coisas boas que acontecem com a gente. Quantas pessoas já não ouviram assim? Ri muito não, quem ri chora. E muita coisa boa tá acontecendo, vem coisa ruim a caminho. Sabe, a gente sempre teve muito um aprendizado de vida, de comunidade, de sociedade, que você tem que esperar pelo pior. E aqui ela diz assim, não, você espera pelo pior, você espera pelo melhor e tire proveito dos dois. É assim que a gente olha para essa figura diante da gente. Né? Quando você falou quando a Sheila falou da biografia, eu falei assim, pensei aqui rapidinho, se eu tivesse que escrever hoje, eu não sei. Porque eu venho passando do final do ano passado para esse ano por tantas transformações que eu ainda não sei. Se eu tivesse que escrever um quem sou eu, seria muito complicado definir hoje, dia 9 de maio, quem é essa pessoa. Uma coisa eu sei, descobri esses dias, eu não gosto de ser dona de casa. Serve? Já é alguma coisa. Disso eu não tô gostando. E fazia. Mas a gente faz, mesmo não gostando. Faço porque faz parte da vida. Mas se fosse para mim emoldurar, não, eu não faço parte dessa moldura. Então, a experiência da vida, ela é muito profunda mesmo, desse ciclo. Então, eu estou nesse lugar de dormir, entrar nesse sono para compreender as transformações do momento. E eu acho que nesse exemplo do que tu falou da bio aí também, escrever que quem sou eu sempre falo com meu marido, eu pergunto pra ele assim, o que tu vai fazer de stories, né? Porque eu fico cutucando ele fala, não sei. Eu digo pra ele, tira esse não sei da minha frente, pelo amor de Deus, escreve alguma coisa, faz alguma coisa. Se for um stories dizendo oi, tipo, não é que não sabe geral, a Tati falou não sei, né? Mas eu não sei do tipo, eu posso escrever uma linha
dizendo quem sou eu. Eu não gosto de ser dona de casa. Eu sou a Tati e não gosto de ser dona de casa. Tipo, hoje é o máximo que a gente pode fazer, né? Esse máximo que é legal, é esse máximo, assim, de dar o início desse fim. Eu acho que seria o início do fim dessa mulher que não sabe quem é hoje. Então, eu dou o primeiro passo, escreva essa dona. Amanhã eu junto uma outra peça do quebra-cabeça e boto de novo. E vai terminar a live. Eu sempre